Rapaziada, vocês devem estar estranhando porque como esse conteúdo tá saindo se eu não abrir live na noite de hoje para além da live que eu fiz lá na Kings League, na cobertura do mercado que a gente fez lá na cabine low profile do desempenho. Só o que acontece, cheguei da cabine, fui assistir o jogo do Vasco, o Vasco perdeu mais uma partida, como já é de costume, o Diniz até conseguiu farmar um pouquinho de número ali contra o Botafogo sub-15 no Carioca, só que voltou o Campeonato Brasileiro, voltaram os jogos a zero, o Vasco voltou a perder e inevitavelmente, por mais cansado que eu estivesse, eu fiquei ali naquela de, mano, vai ou não vai? O Vasco vai demitir o Diniz ou o Vasco não vai demitir o Diniz? E o Diniz apareceu pra coletiva e eu cometi o erro que muito provavelmente a maioria de vocês também cometeram, de clicar pra ver a coletiva do Fernando Diniz. E eu que já tava ali pronto pra dormir de samba canção largado, falei, não é possível. Eu não consigo acreditar que eu tô vendo o que eu tô vendo. Então eu levantei e falei, eu vou reagir isso aqui, porque eu já vi muito vascaíno se entregar no sentido de, mano, eu não vou falar mais nada, larguei de mão. E, cara, eu acho que tudo que as pessoas que querem o mal do Vasco querem é que a gente largue de mão. E, porra, pra mim, o que o Fernando Diniz acabou de fazer na coletiva dele ultrapassa todos os limites do aceitável que já foram ultrapassados. Porque a grande realidade é que se qualquer outro treinador da Série A tivesse o aproveitamento que o Diniz tem desde que ele assumiu o Vasco, já teria sido demitido mais há muito tempo. E não teria 1/10 da paciência que a torcida tem com ele, que a diretoria tem com ele, que todo mundo tem com ele. Eu mesmo já me coloquei em vários momentos como alguém que gosta do Fernando Diniz, só que a minha prioridade é o Vasco. Eu gosto muito mais do Vasco do que do Diniz. E no momento que ele tá lesando o clube que eu amo, eu acho que nada mais justo de que a gente colocar o clube como prioridade, né? A gente tá no momento que a rapaziada se entregou, mano, num conformismo com a mediocridade absoluto, e que não pode criticar nenhum jogador, não pode criticar treinador, não pode criticar diretoria, não pode criticar ninguém, que aí, porra, é do contra, tá torcendo contra, enfim. E eu vou colocar aqui, mano, o que aconteceu na coletiva de hoje pra que vocês tenham noção. Imagino que muitos de vocês já tenham assistido, mas agora a gente vai assistir junto aqui, cara, porque pra mim beira o inacreditável. Aqui o começo da coletiva, a coletiva começou com... São 28 minutos de vídeo, mas a coletiva começou com 10, então vamos botar aí que ele deu 18 minutos de coletiva. Professor... Que é legal. Hoje, mais uma vez, você foi hostilizado pelo torcedor, não é a primeira vez, não é novidade, e ele pediu a sua saída também ali nas arquibancadas. Como o Pedrinho é um presidente muito próximo desse torcedor e você está internamente com uma resposta muito melhor do que a nossa aqui, qual é o reflexo que você vê do Pedrinho em relação a essa intimidade com o torcedor dentro da ideia que o torcedor tem na arquibancada? E se me permite... O Felipe Coutinho é um jogador que hoje não foi tão bem, foi vaiado também pelo torcedor, e você é um treinador que traz também uma parte administrativa muito interessante para a gente aqui na coletiva, fala de custo-benefício, fala de questões financeiras, principalmente o mercado da bola. O que você acha do custo-benefício do Coutinho em relação às finanças do Vasco? Obrigado. O Coutinho fala rápido, que eu já falei outras vezes. Tá, rapaziada, eu vou pular pro que interessa aqui, tá? Porque são 20 minutos, como eu disse, eu levantei da cama ali pra falar sobre uma pergunta em específico, então eu vou pular pra essa pergunta. Quem tiver a coragem de assistir esses 20 minutos aqui inteiros, tem à disposição lá na Vasco TV, no canal da BTB Esportes, vocês vão conseguir. Eu não consigo mais, chegou um momento que o negócio me dá ânsia de vômito, assistir toda a coletiva que ele dá, principalmente porque ele demora 1h30 pra botar a cara pra dar a coletiva, e quando ele aparece, ele repete o mesmo texto de sempre. A gente já fez mais de 3 bingos no Instagram da coletiva do Diniz, a gente acertou tudo, e não porque, porra, é algo genial. Todo torcedor do Vasco já tá cansado de saber o que ele vai falar. Vou pular pra pergunta do Joel, que é o ponto que eu quero chegar aqui. Aqui, Diniz. Joel Silva do canal. Ou seja, chegou o momento. O Joel Silva vem fazer a pergunta dele. Observem o tom que o Joel vai fazer a pergunta. Observem como ele coloca tudo que ele achava que precisava colocar ali na pergunta. E olhem a forma que o Diniz responde. O Colina em Foco, do Grupo TMC. Você chegou já a 52 jogos sob o comando do Vasco e já chegou na sua 21ª derrota. E isso tem gerado críticas do torcedor, como hoje as vaias. Evidentemente que não é só por causa do jogo de hoje, tampouco por causa do jogo da Chapecoense, que de fato o Vasco merecia uma melhor sorte. Mas os resultados, eles não são bons. E eu queria saber de você, assim, como é que você se sente em relação a essa pressão?
Como é que você se sente até, inclusive, em relação à própria diretoria do Vasco? O que é falado para você? Como é que é avaliado o seu trabalho nesse sentido? Obrigado. Ou seja, ele aproveitou o espaço para pergunta, ele trouxe números. Não é uma questão subjetiva, não é uma questão de opinião. São números, um fato concreto sobre a passagem do Fernando Diniz no Vasco, a quantidade de jogos, quantidade de derrotas, o péssimo aproveitamento. Foi extremamente educado, em nenhum momento ele elevou o tom de voz, ofendeu o Diniz. Termina agradecendo pela oportunidade de estar perguntando, e a resposta do Diniz foi essa aqui. Eu vou falar como eu me sinto. Eu me sinto como contra o Botafogo a gente ganhou, a resposta que eu te dei. Quando a gente quer trazer os números e é conveniente para colocar mais pressão, como você está fazendo, aí você traz. Não é a primeira vez que você faz isso. Ele literalmente se coloca numa posição de adversário. Ele acusa o Joel de estar trazendo os números para colocar pressão, sendo que os números só colocam pressão porque eles são horríveis. Ou seja, o Diniz hoje, ele demonstra muito mais a preocupação com defender a própria pele, defender o próprio trabalho, do que com a situação do Vasco. Porque se ele olhasse para os números e a primeira preocupação fosse repensar o que ele está fazendo e o que ele está fazendo de errado para não colocar o Vasco numa situação ruim, ele daria uma resposta completamente diferente da resposta que ele está dando aqui. Mas não, ele já vem acusar o Joel de estar sendo oportunista e utilizando números para colocar uma pressão. Olha só, mano, olha que loucura. Inclusive, em relação à própria diretoria do Vasco, o que é falado para você? Como é que é avaliado o seu trabalho nesse sentido? Obrigado. Eu vou falar como eu me sinto. Eu me sinto como contra o Botafogo a gente ganhou, a resposta que eu te dei. Quando a gente quer trazer os números e é conveniente para colocar mais pressão, como você está fazendo, aí você traz. Não é a primeira vez que você faz isso. Então, assim, eu estou aqui para ser pressionado mesmo. Então, os números são esses. Mas você sabe também que o rendimento não era para ter esses números desde o ano passado. Então, assim, eu vou sustentar e eu acredito que o trabalho, os números eles vão mudar. O número do placar final do jogo vai mudar. É isso que eu espero. Ele tá falando isso há 52 jogos. Tipo, ele tá literalmente falando... Olha o nível da defesa dele. Você sabe que os resultados não eram pra ser esses. Você sabe que esses 52 jogos não era pra estar com esse aproveitamento aí. Que o time tá produzindo pra ter um aproveitamento melhor. A amostragem não é de 5 jogos. Não são 10 jogos, não são 15. São 52 jogos. Beleza. Da diretoria, eu não conversei nada com a diretoria. Mas eu seguro daquilo que eu faço, Joel. Eu sou seguro. Quando tiver uma outra oportunidade, você vai trazer os números a valor presente de novo. Está sendo uma prática sua, mas tudo bem. Eu estou aqui para isso. Aí vai de novo na persona do Joel. Tá sendo uma prática sua. Quando você tiver uma outra oportunidade, você vai trazer esses números de novo. Cara, o Joel trouxe números do trabalho do cara. Ele é o treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma instituição, por mais que muitas pessoas esqueçam, centenária, com títulos estaduais, nacionais, internacionais. E ele não pode ser perguntado sobre os números do trabalho dele. Ele não tá falando do caráter dele, não tá falando do comportamento, não tá falando da relação dos jogadores. Ele pegou os números do trabalho do cara e trouxe. E o Diniz ficou completamente ofendido. Essa pessoa não pode estar na frente do Vasco de jeito nenhum. Se tivesse um aproveitamento melhor do que tem, que já seria péssimo, porque o que tem é inacreditável, já era motivo num clube sério para ser demitido e para a torcida não aceitar mais esse cara na frente do clube. Só que hoje o Vasco é um clube sério? A pergunta tem que ser feita. Responder, tá tudo certo. Tá tudo bem. Os números já é a terceira ou quarta vez que você traz. Então tá bom. Então tá tudo certo. Ele poderia trazer 12 vezes, 13 vezes, cara. Se o Vasco vai jogar 52 vezes e o Diniz vai conseguir ganhar 3 jogos, o cara vai ter que falar 52 vezes os números. E ele tá puto porque é a terceira vez de acordo com ele. O Joel falou que é a segunda. Volto a dizer, poderia ser a 15ª. O cara tá ali no papel dele de perguntar. E o Diniz tá no papel dele de entregar números melhores. O que ele não tá fazendo. Então, no momento que ele não tá fazendo, ele tem que lidar com o trabalho dele que é pífio. Não quer receber esse tipo de pergunta? Melhore o aproveitamento. Só que ele já mostrou que não é capaz. Mas tá tudo, não vou discutir, já estou respondendo. Não, tudo bem. Mas são números. E é uma amostragem grande. Mas tudo bem. Então, tá tudo certo. Tá? Tá tudo bem, tá tudo beleza. Você tá ganhando hoje, tá? Olha só a forma debochada que ele trata o Joel. Você tá ganhando hoje. Diniz, a única pessoa que tá ganhando é você, que tá recebendo seu salário em dia. Porque o Vasco tá perdendo todos os jogos desde que você assumiu. O Joel trouxe muito bem os números aqui, são 52 partidas, como ele acabou de dizer, é uma amostragem gigantesca. E o maior incômodo que o Diniz demonstra é as perguntas que estão sendo feitas pra ele na coletiva. Ele não se incomoda com o Vasco não pontuar no Brasileiro, ele não se incomoda com o Vasco fazer uma campanha pífia na Sul-Americana, ele não se incomoda com o Vasco
para uma final de Copa do Brasil e tomar 2 gols ridículos com uma defesa extremamente exposta. Ele não se incomoda com o Vasco ter o pior fator casa dos últimos 30 anos, mas ele se incomoda com a pergunta do Joel, que trouxe os números do trabalho dele. Você tá ganhando hoje, não precisa desculpar não, você tá ganhando hoje. Comemora. Não. Comemora. Tá dizendo, cara, o Joel é um setorista do Vasco. E ele, depois do Vasco perder mais um jogo, tá botando a cara na coletiva e mandando o cara comemorar. Mano. Comemorar, cara. É que é inacreditável. Não tem mais o que falar. Você tá aqui. Quem tiver abraçado com essa porra aqui, depois de tudo que já vem acontecendo dentro de campo e fora, aí, rapaziada, a única conclusão que eu consigo chegar é que vocês não veem mais o Vasco como prioridade. Agora, eu, sou um criador de conteúdo e falo muito de Vasco até por ser uma paixão minha. Eu não consigo ver essa parada aqui e normalizar. Pra mim, o Diniz tem que sair. Pra mim, tem mais jogador que tem que sair. Pra mim, tem gente que tá na diretoria recebendo salário que não agrega em porra nenhuma. Ídolo do clube, por sinal. E a gente sabe de quem que eu tô falando. E essas pessoas continuam lá normalmente. O Vasco continua definhando. Apesar de ter o maior investimento dos últimos, 15 anos? Tudo bem. Comemora. Tá bom. Boa noite. Boa noite, Diniz. Thiago da Band. A gente já viu seu trabalho em outros... Enfim, basicamente é isso. O cara vai dar uma coletiva depois de um aproveitamento pífio, não pode falar sobre aproveitamento, não pode falar sobre o Vasco não tá ganhando, não pode falar sobre o Vasco tomar gol todo jogo, sobre o Vasco não conseguir fazer gol, sobre o Vasco cruzar 50 bolas na área por jogo. Não pode falar sobre nada. Então, cara, eu acho que o melhor caminho, se não for demitir, mano, deixa a rapaziada jogar lá, foda-se. Não dá coletiva também, porque na coletiva não pode perguntar. Assume que vai morrer abraçado com o cara e poupa a torcida de pagar ingresso e gastar dinheiro que poderia gastar com outras coisas em sócio torcedor, ingresso, alimentação quando vai pro estádio, transporte, porque eu acho que não faz sentido nenhum enquanto essa parada aí continuar sendo sustentada. Basicamente é isso. Tô fazendo um pouco menos de vídeos aí, um pouco menos de reacts por conta das lives estarem acontecendo apenas ali no mercado da Kings. Hoje vai ser a última, por sinal, hoje dia 12, à noite estaremos ao vivo. E depois disso, volta tudo ao normal e eu consigo fazer os reacts normalmente dos jogos, das coletivas e de tudo mais envolvendo o Campeonato Brasileiro, estaduais e os outros reacts padrões que não estão saindo no canal nesse momento. Fechou? Valeu!